Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir hoje nosso Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina, nosso 10º encontro. Vamos trabalhar o parágrafo 17 e 18. O parágrafo 17 nos fala sobre a excelência do Novo Testamento. Nós devemos ter em mente que a chave de leitura para entendermos todo o Antigo Testamento para nós cristãos é Jesus Cristo. Jesus é aquele que, através não só do anúncio da Boa Nova, mas da sua paixão, morte e ressurreição, ascensão ao céu e subida à direita do Pai, é que dá todo esse eixo, essa chave, para que possamos entender o Antigo Testamento. Nós não somos chamados a sermos judeus, que São Paulo chama de judeus da carne, a entender o Antigo Testamento pelo Antigo Testamento, mas entendemos o Antigo Testamento enquanto aquela realidade cuja centralidade é sempre Jesus Cristo. Então, essa excelência do Novo Testamento. Então, nós vemos ali o parágrafo 17. A palavra de Deus, que é a força de Deus para a salvação de todo fiel, Romanos capítulo 16, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Com efeito, quando veio a plenitude dos tempos, a citação de Gálatas 4:4, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. Na perspectiva judaica, se esperava para o fim dos tempos a renovação da aliança. Para nós cristãos, aquilo que os judeus esperavam para o fim dos tempos já é uma realidade em Cristo Jesus. O fim já teve início a partir de Jesus. O próprio livro da Carta aos Hebreus diz: esses tempos que são os últimos. Os últimos tempos já se manifestou em Jesus Cristo, no seu nascimento, na sua paixão, morte e ressurreição, ascensão ao céu, e que está sentado à direita do Pai, que virá para julgar vivos e mortos. Isso já é uma realidade. O fim dos tempos nós não precisamos esperar. Já está presente na história através de Jesus de Nazaré. É a realidade que eles esperavam para o fim, para nós já é uma realidade presente. Cristo instaurou na terra o reino de Deus, por fatos e por palavras. Deu a conhecer seu Pai e a si próprio e completou sua obra pela morte e ressurreição e gloriosa ascensão e pelo envio do Espírito Santo. Isto é, Cristo Jesus instaurou na terra o reino de Deus. Aquilo que se esperava para o fim do mundo já é uma realidade em Cristo Jesus. E como foi feita essa instauração? Por fatos e palavras. Tudo que Jesus fez e ensinou. E essa revelação é que nos faz conhecer seu Pai e a si próprio. Porque ao conhecer o Filho, conhecemos o Pai. Ao acolhermos o Filho, acolhemos o Pai. E se quisermos conhecer o Pai, temos que conhecê-lo pelo Filho. Quando Filipe pede a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que Jesus diz a Filipe? Há quanto tempo estou convosco, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. E Jesus completou sua obra pela morte, ressurreição, a vida nova, a nova criação realizada por Cristo, inaugurada
Já na sua morte e ressurreição, sua gloriosa ascensão, ele sobe aos céus, carregando a humanidade que ele recebeu em Maria, transformada pela ressurreição, e pelo envio do Espírito Santo, onde essas realidades dos últimos tempos, o Espírito Santo é aquele que assiste a comunidade dos discípulos, a igreja. Ele, então, levantado da terra, atraiu todos a si. Como vemos João, capítulo 12, versículo 32. Ele, isto é, Jesus, o único que tem palavras de vida eterna. É a profissão de fé de Pedro, quando Jesus diz: vocês também não querem ir embora? E Pedro diz então: onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. É João capítulo 6, versículo 68. Este mistério, porém, não foi manifestado às outras gerações passadas, como foi revelado agora a partir de Cristo aos seus santos apóstolos, testemunhas fiéis, oculares e profetas no Espírito Santo. Os profetas aqui se referem aos profetas do Novo Testamento, que era o ministério da igreja, como encontramos na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Para que pregasse o Evangelho, a missão dos apóstolos, pregasse o Evangelho, a boa nova, suscitasse a fé em Jesus Cristo e Senhor, e congregasse a igreja. Os escritos do Novo Testamento são testemunhos perene e divino dessas coisas. Ora, nós já vimos que quem dá a garantia de que os escritos do Novo Testamento são 27, não mais, esses 27 livros, é a igreja. Muitos evangelhos apareceram na época, muitos atos de apóstolos, apocalipses, né, muitas cartas. Por que somente 27 se existiam tantos outros? É claro que os outros estavam também ligados a determinados grupos que não eram aqueles das testemunhas oculares. Então a igreja teve necessidade de fazer uma seleção. E essa seleção passou sob o critério da igreja, que ela dá garantia que os 27 são estes, e esses 27 livros são inspirados e não os outros. A igreja teve 4 critérios para fazer essa seleção. O primeiro critério é o critério da apostolicidade. O livro deveria vir de um apóstolo, da tradição apostólica daquele apóstolo. Segundo, o uso litúrgico universal. Isso passa das igrejas apostólicas, de fundação apostólica, dos livros que eram lidos na sua assembleia. Segundo, nós vemos também o uso litúrgico. As igrejas apostólicas fundaram outras igrejas e elas levaram a tradição dos livros sagrados para a liturgia. Então também se fazia a observação desses livros que eram lidos nessas igrejas que foram fundadas pelas igrejas apostólicas. E depois a ortodoxia. Não podia ter nada dentro do livro que entrasse em contradição com aquilo que era a regula fide, aquilo que se pregava na igreja, que era o testemunho, que era o conteúdo daquilo que se crê. Então, se negasse, então não era um livro inspirado. Esses 4 critérios é que fez a igreja definir os 27 livros do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é o livro da igreja, ela que define quais livros são inspirados. É um livro que deve ser lido com a igreja, é um livro litúrgico e é um livro para a igreja, ele é destinado à comunidade dos fiéis. Origem apostólica dos evangelhos, número 18. Ninguém desconhece que entre todas as escrituras, mesmo do Novo Testamento, os evangelhos gozam de merecida primazia, é a chave de toda a Escritura.
uma vez que constitui o principal testemunho sobre a vida e a doutrina do Verbo encarnado, Jesus, nosso Salvador. Que os 4 evangelhos têm origem apostólica, a Igreja sempre e em toda parte o sustentou e sustenta. A Igreja dá garantia dessa verdade, ela é sustentada por essa tradição apostólica que dá sustentação àquilo que realmente é a verdade da Igreja, que não foi sujada, vamos dizer, por exemplo, pelos movimentos heterodoxos ou por grupos gnósticos que muitas vezes interpretavam a vida de Cristo, de uma forma totalmente contrária àquilo que a Igreja recebeu, a regra da fé, né, na norma da verdade, ou depósito fidei, depósito da fé. Por aquilo que os apóstolos pregaram por ordem de Cristo, eles próprios, os varões apostólicos, sob a inspiração do Espírito Santo, nolo transmitiram em escritos, que são os fundamentos da fé. O fundamento é a base, a saber, quadriforme evangelho. Então, evangelhos são 4. Isso aqui é uma expressão de Irineu, né? Os evangelhos de Cristo é um em 4 formas. Santo Irineu de Lyon. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós vamos entrar na índole histórica dos evangelhos, mas é o próximo tema. Então, é o único evangelho em 4 formas. Nos fala Santo Irineu, defendendo esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contra gnósticos e contra Marcião, que negava Mateus, Marcos e João, achava que o único evangelho válido era o evangelho de Lucas, e tantos outros que mutilavam os evangelhos, porque suas seitas, seus grupos heterodoxos não aceitavam determinadas partes daquilo que os apóstolos haviam transmitido. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.